Você chegou nesta oração hoje. Creia que não foi por acaso. Antes de continuarmos, feche os olhos por 10 segundos e entregue a Deus todos os seus problemas, todo esse sofrimento sobre a sua vida. Faça isso agora. Em silêncio. Entregue suas preocupações. Entregue suas lágrimas. Entregue seus medos. Entregue tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Porque existe um Deus que conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu. Ele conhece as noites em que você chorou sozinho. Ele conhece as batalhas que você enfrenta em silêncio. Ele conhece as orações que você fez e que pareciam não passar do teto. Mas hoje, antes mesmo desta oração terminar, eu creio que Deus começará a mover circunstâncias ao seu favor. Não porque exista poder nas minhas palavras, mas porque existe poder na palavra do Senhor. Hoje nós vamos orar 2 salmos extremamente poderosos. O primeiro é o Salmo 40, conhecido como o Salmo da Virada. É o salmo daqueles que estavam no fundo do poço, mas foram levantados pelas mãos de Deus. É o salmo daqueles que aprenderam a esperar no Senhor e viram o impossível acontecer. Depois, vamos orar o Salmo 70, conhecido como o Salmo da Urgência. O Salmo do Clamor. O salmo daquele que precisa que Deus intervenha imediatamente. Se hoje você precisa de uma resposta, de uma cura, de um livramento, de uma porta aberta, ou simplesmente de paz para continuar caminhando, permaneça nesta oração até o final. Ore com o coração. Concorde com cada palavra. Receba cada promessa. Porque a palavra de Deus continua viva. Ela continua transformando vidas. Ela continua restaurando famílias. Ela continua curando enfermidades. Ela continua quebrando cadeias. E ela também pode transformar completamente a sua história. Agora, onde você estiver, diga com fé: Senhor, eu entrego minha vida completamente em tuas mãos. Que esta oração alcance o seu coração. Que o Espírito Santo ministre profundamente a sua alma. E que, ao final desta oração, você tenha certeza de que Deus ouviu o seu clamor. Ore com fé e veja sua vida ser transformada. Vamos orar. O Deus que ouve o clamor. Pai amado, neste momento entramos diante da tua santa presença com humildade e confiança. Nós não chegamos diante de ti apoiados em nossos próprios méritos. Chegamos porque confiamos na tua graça. Confiamos na tua misericórdia. Confiamos no teu infinito amor. A tua palavra declara no Salmo 40: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que promessa extraordinária! O Senhor não ignora o clamor dos seus filhos. O Senhor não fecha os ouvidos para aquele que ora com sinceridade. O Senhor não abandona aqueles que depositam sua esperança em ti. Por isso, Pai, hoje nós também esperamos em ti. Talvez existam pessoas que estão esperando há muito tempo. Esperando por um emprego. Esperando pela cura de uma enfermidade. Esperando pela restauração do casamento. Esperando por uma resposta que parece nunca chegar. Esperando por um filho voltar para os teus caminhos. Esperando pelo fim de uma luta financeira. Esperando que a tristeza finalmente dê lugar à alegria. Senhor, fortalece cada coração que está cansado de esperar. Renova as forças daquele que pensa em desistir. Sustenta aquele que já não consegue enxergar uma saída. Porque a tua palavra nos ensina que o Senhor nunca chega atrasado. O Senhor trabalha até mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Enquanto nós esperamos, o Senhor prepara. Enquanto nós oramos, o Senhor move circunstâncias. Enquanto confiamos, o Senhor abre caminhos onde ninguém consegue enxergar. Pai, inclina hoje os teus ouvidos para cada pessoa que faz esta oração. Escuta o choro escondido. Escuta a oração feita em silêncio. Escuta o desabafo de quem já não encontra palavras. Visita agora este coração aflito. Que cada pessoa sinta a tua presença envolvendo sua vida neste exato momento. Que toda ansiedade comece a perder a força. Que todo medo seja substituído pela confiança. Que toda angústia seja vencida pela paz que somente o Senhor pode dar. Nós declaramos pela fé. O Senhor ouviu o nosso clamor. O Senhor conhece a nossa necessidade. E o Senhor já começou a agir. O Deus que nos tira do fundo do poço. Pai querido, o salmista continua dizendo:
tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Que palavra poderosa! Porque somente o Senhor é capaz de tirar alguém do lugar onde ninguém mais consegue alcançar. Talvez exista alguém orando agora que se sente exatamente assim, como se estivesse preso em um poço, sem forças, sem esperança, sem direção. Talvez esse poço seja tristeza, talvez seja uma enfermidade, talvez seja a ansiedade que domina os pensamentos, talvez seja uma depressão silenciosa, talvez sejam dívidas que aumentam a cada dia, talvez seja um casamento que parece desmoronar, talvez seja um filho distante, talvez seja uma porta que nunca se abre. Mas hoje nós declaramos: nenhum poço é profundo demais para as mãos do Senhor. Pai, estende agora a tua poderosa mão. Levanta aquele que caiu. Fortalece aquele que enfraqueceu. Abraça aquele que se sente sozinho. Renova aquele que perdeu a esperança. Quebra toda corrente invisível. Desfaz toda armadilha preparada contra esta família. Cancela toda a obra das trevas. Que todo espírito de medo, derrota, desânimo e opressão seja vencido pelo poder do nome de Jesus. Coloca os nossos pés sobre a rocha eterna. Firma os nossos passos. Ensina-nos a caminhar novamente. Onde existia insegurança, coloca confiança. Onde existia desespero, coloca paz. Onde existia tristeza, derrama alegria. Onde existia confusão, concede direção. Nós escolhemos confiar, porque sabemos que o Deus que levanta o caído continua realizando milagres. E acreditamos que a virada preparada pelo Senhor já começou. Um novo cântico para uma nova história. Pai amado, a tua palavra continua dizendo: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Que promessa maravilhosa! O mesmo Deus que permite o tempo da prova também determina o tempo da vitória. O mesmo Deus que vê as lágrimas também prepara o testemunho. Por isso hoje nós oramos. Troca o nosso choro por alegria. Troca a angústia pela esperança. Troca o medo pela confiança. Troca a derrota pela vitória. Troca a vergonha pela honra. Pai, existem pessoas que já não conseguem sorrir. Há muito tempo vivem apenas sobrevivendo. Mas o Senhor é especialista em transformar histórias. O Senhor fez isso no passado, continua fazendo hoje, e continuará fazendo para sempre. Escreve um novo capítulo na vida de cada pessoa que ora conosco, que onde havia portas fechadas, surjam oportunidades inesperadas, que onde havia enfermidade, floresça a cura conforme a tua vontade, que onde havia escassez, o Senhor conceda provisão diária, que onde havia divisão, nasça a reconciliação, que onde havia medo do amanhã, exista confiança no cuidado do Senhor. Coloca um novo cântico em nossos lábios, que possamos louvar antes mesmo de ver o milagre completo, porque sabemos que a fé não depende daquilo que os olhos enxergam. A fé descansa na certeza de que Deus permanece fiel. Nós declaramos que o nosso futuro pertence ao Senhor, nossa casa pertence ao Senhor, nossa família pertence ao Senhor, nosso trabalho pertence ao Senhor, nossa saúde pertence ao Senhor, nossa vida pertence ao Senhor, e sabemos que aqueles que colocam a esperança em Deus jamais serão envergonhados. Continua falando conosco através desta oração, continua fortalecendo a nossa fé, continua preparando a grande virada que o Senhor já determinou para aqueles que permanecem confiando em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Pai amado, a tua palavra declara no Salmo 40: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os orgulhosos, nem para os que seguem a mentira. Nesta hora, Senhor, nós escolhemos confiar em Ti, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário, mesmo quando tudo parece difícil, porque a nossa esperança não está nas riquezas, não está na força humana, não está nas promessas das pessoas. A nossa esperança está no Deus vivo, no Deus que nunca falhou, no Deus que nunca perdeu uma batalha, no Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Pai, fortalece a fé daquele que está quase desistindo.
Renova o coração daquele que já não consegue enxergar uma saída. Há pessoas que começaram este ano acreditando que tudo mudaria. Mas os meses passaram. As dificuldades aumentaram. As contas chegaram. As preocupações cresceram. E a esperança começou a diminuir. Mas hoje, Senhor, sopra novamente o teu fôlego de vida sobre cada coração. Que toda palavra de derrota perca força. Que toda voz que diz não vai dar certo seja silenciada pelo poder da tua palavra. Porque o Senhor continua sendo especialista em realizar aquilo que aos olhos humanos parece impossível. Pai, ensina-nos a descansar enquanto o Senhor trabalha. Ensina-nos a confiar quando ainda não vemos o milagre. Ensina-nos a caminhar pela fé e não apenas pelo que os nossos olhos conseguem enxergar. Nós declaramos que nenhuma crise será maior do que o teu poder. Nenhuma enfermidade será maior do que a tua cura. Nenhuma dívida será maior do que a tua provisão. Nenhuma tristeza será maior do que a alegria que vem da tua presença. Nós confiamos em ti. E sabemos que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. As misericórdias do Senhor nos alcançam. Pai querido, o salmista continua declarando: não retenhas de mim as tuas misericórdias, o teu amor e a tua fidelidade sempre me protejam. Como é grande a tua misericórdia, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, mesmo quando pensamos que não somos dignos, o Senhor continua estendendo a sua mão, continua oferecendo perdão, continua oferecendo recomeços. Por isso, Pai, se existe algum pecado que precisa ser confessado, nós colocamos diante de Ti. Purifica o nosso coração, lava a nossa alma, renova a nossa mente. Que todo o peso da culpa seja removido, que toda acusação do inimigo seja anulada pelo sangue de Jesus, que toda condenação seja substituída pela graça que transforma vidas. Pai, derrama a tua misericórdia sobre esta família. Visita este lar. Onde existe discussão, leva a reconciliação. Onde existe frieza espiritual, acende novamente o primeiro amor. Onde existe desânimo, derrama ânimo. Onde existe falta de perdão, planta cura. Onde existe divisão, estabelece unidade. Protege esta casa. Guarda cada porta. Guarda cada filho. Guarda cada casamento. Guarda aqueles que saem para trabalhar. Guarda aqueles que estão viajando. Guarda aqueles que estão dormindo neste momento. Que os teus anjos sejam enviados para acampar ao redor daqueles que te temem. Que nenhuma seta do inimigo prospere. Que nenhum plano contrário prevaleça. Que toda armadilha preparada em segredo seja desfeita pelo teu poder. Porque a tua fidelidade é um escudo para aqueles que confiam em ti. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando nós não percebemos, o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor não abandona os que clamam. Pai amado, o salmista reconhece sua fragilidade e diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Que verdade maravilhosa! O Senhor cuida de nós. O Senhor conhece nossas limitações, conhece nossas dores, conhece nossas lutas, conhece as perguntas que ainda não tiveram resposta, e mesmo assim continua caminhando ao nosso lado. Pai, existem pessoas que chegaram até esta oração completamente cansadas, cansadas emocionalmente, cansadas espiritualmente, cansadas fisicamente. Algumas estão sorrindo por fora, mas por dentro estão quebradas. Algumas continuam trabalhando, mas já perderam toda a motivação. Algumas continuam lutando, mas já não sabem de onde tirar forças. Por isso, Senhor, renova agora este coração. Derrama um novo ânimo. Enche esta pessoa com a paz que excede todo entendimento. Que ela sinta a tua presença neste exato momento. Que ela compreenda que nunca esteve sozinha. Mesmo nas noites mais difíceis, o Senhor estava presente. Mesmo quando ninguém telefonou. Mesmo quando ninguém percebeu sua dor. Mesmo quando todos se afastaram. O Senhor permaneceu. E continuará permanecendo. Pai, que esta verdade fortaleça a fé de cada pessoa que está orando. Porque o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua esperança em Ti. Nós descansamos nessa promessa. E seguimos acreditando que a nossa virada já começou.
Salmo 70. O Salmo da Urgência. Pai amado, agora nos colocamos diante da Tua presença com as palavras do Salmo 70. Um salmo curto, mas extremamente poderoso. Um salmo que revela o coração de alguém que precisava de uma resposta urgente. Assim como muitas pessoas que oram conosco agora. A Tua palavra declara: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Pai, existem momentos em que já não temos forças para esperar. Momentos em que precisamos da Tua intervenção imediatamente. Talvez exista alguém nesta oração esperando o resultado de um exame. Alguém aguardando uma cirurgia. Alguém prestes a perder o emprego. Alguém enfrentando uma batalha judicial. Alguém lutando contra uma enfermidade. Alguém vendo sua família se desfazer. Alguém que já não sabe como pagar as contas deste mês. Pai, Tu conheces cada urgência. Tu sabes exatamente aquilo que está acontecendo agora. Por isso nós repetimos as palavras do salmista. Apressa-te, Senhor. Vem em nosso auxílio. Estende Tua poderosa mão. Age onde ninguém consegue agir. Abre portas que permaneceram fechadas durante anos. Move pessoas. Move circunstâncias. Move oportunidades. Move o impossível. Pai, onde os médicos chegaram ao limite, continua sendo Deus. Onde os recursos humanos acabaram, continua sendo Deus. Onde todos disseram que não existe mais solução, continua sendo Deus. Porque nada é impossível para Ti. Nós declaramos que o Teu poder continua o mesmo. O Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos. O Deus que sustentou Elias continua sustentando seus filhos. O Deus que ressuscitou Lázaro continua trazendo vida ao que parecia perdido. O Deus que fez milagres ontem continua fazendo milagres hoje. E nós cremos que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Mesmo antes de enxergarmos a resposta. Mesmo antes da porta se abrir. Mesmo antes da cura acontecer. Mesmo antes da vitória chegar. Nós escolhemos confiar. Porque o Senhor nunca falha. E nunca chega atrasado. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor confunde os planos do inimigo. Pai amado, continuamos diante da Tua presença sustentados pelas palavras do Salmo 70. A Tua palavra declara: sejam envergonhados e confundidos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que desejam o meu mal. Senhor, nós sabemos que a nossa luta não é apenas contra aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Muitas vezes enfrentamos batalhas invisíveis. Momentos em que tudo parece dar errado ao mesmo tempo. Portas que se fecham sem explicação. Conflitos inesperados. Desânimo sem motivo aparente. Pensamentos que tentam roubar a esperança. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor luta pelos Seus filhos. Por isso, Pai, entregamos em Tuas mãos toda a batalha invisível. Se existe algum plano preparado contra esta família, desfaz pelo Teu poder. Se existe alguma armadilha escondida, quebra agora. Se existe alguma palavra de derrota lançada contra esta vida, que ela não prospere. Se existe alguma injustiça, que o Senhor seja o nosso justo juiz. Pai, livra-nos das pessoas que escondem o mal atrás de palavras bonitas. Livra-nos da inveja, da maldade, da mentira, da traição, da violência, daquilo que tenta destruir a paz do nosso lar. Coloca um muro de proteção ao redor desta casa. Que o Senhor envie os seus anjos para guardar cada porta, cada janela, cada caminho, cada decisão, cada viagem, cada filho, cada pai, cada mãe, cada idoso, cada criança. Que nenhuma arma preparada contra nós prospere. Porque pertencemos ao Senhor. Somos propriedade do Deus Altíssimo. E declaramos que toda tentativa do inimigo será frustrada pelo poder do nome de Jesus. Pai, não permita que o medo governe o nosso coração. Quem governa a nossa vida é o Senhor. E enquanto estivermos debaixo da Tua proteção, caminharemos em segurança. Que todos os que buscam ao Senhor se alegrem. A Tua palavra continua dizendo: regozijem-se e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. E os que amam a Tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Pai, hoje nós escolhemos olhar para Ti.
Porque a verdadeira alegria não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que o Senhor está conosco, mesmo durante as tempestades, mesmo nas noites mais escuras, mesmo quando tudo parece perdido. O Senhor continua sendo Deus. Por isso, enche agora este coração com a tua paz. Aquela paz que o mundo não consegue oferecer. Aquela paz que permanece mesmo quando os problemas ainda existem. Que toda ansiedade seja substituída por descanso. Que toda inquietação dê lugar à confiança. Que toda tristeza seja visitada pela alegria do Espírito Santo. Pai, renova os sonhos daqueles que deixaram de acreditar. Levanta quem caiu. Fortalece quem está cansado. Consola quem perdeu alguém querido. Abraça quem se sente sozinho. Visita quem está dentro de um hospital. Visita quem está em um leito de enfermidade. Visita quem está preso pela tristeza. Visita quem está enfrentando dificuldades financeiras. Que o teu Espírito Santo percorra cada casa que acompanha esta oração. Que cada ambiente seja cheio da tua presença. Que onde existia peso espiritual, haja leveza. Onde existia escuridão, brilhe a tua luz. Onde existia confusão, reine a tua paz. Nós declaramos que o Senhor é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer crise, maior do que qualquer impossibilidade. E por isso escolhemos te adorar, mesmo antes do milagre, mesmo antes da resposta, mesmo antes da porta se abrir. Porque sabemos que a nossa vitória começa quando colocamos os nossos olhos em ti. Tu és o nosso socorro e libertador. Pai amado, o Salmo 70 termina com uma declaração que fortalece profundamente a nossa fé. O salmista diz: Eu sou pobre e necessitado, apressa-te em meu auxílio. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Nós também reconhecemos a nossa dependência. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Precisamos da tua direção. Precisamos da tua força. Precisamos da tua sabedoria. Precisamos da tua presença todos os dias. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração que já tentaram resolver tudo sozinhas. Lutaram com as próprias forças. Buscaram respostas em todos os lugares. Mas hoje elas compreendem que o verdadeiro socorro vem do Senhor. Por isso colocamos diante de ti todas as nossas necessidades. A necessidade daquele que procura um emprego. A necessidade daquele que precisa de provisão financeira. A necessidade daquele que espera cura. A necessidade daquele que busca restauração no casamento. A necessidade daquele que clama pela conversão de um filho. A necessidade daquele que enfrenta uma batalha na justiça. A necessidade daquele que precisa de paz para continuar vivendo. Senhor, visita cada uma dessas causas. Nada é pequeno demais para ti. Nada é grande demais para ti. Tudo está debaixo do teu domínio. Nós entregamos completamente a nossa vida em tuas mãos. Confiamos no teu tempo. Confiamos na tua vontade. Confiamos no teu amor. E descansamos na certeza de que o Senhor já começou a agir. Mesmo que ainda não vejamos. Mesmo que ainda não entendamos. Mesmo que ainda estejamos esperando, nós permaneceremos confiando, porque o Senhor nunca abandona aqueles que esperam em ti. Amém. A virada começa com Deus. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas sabemos que a tua obra apenas começou. Assim como o salmista declarou no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós também cremos que o Senhor ouviu a nossa oração. Cada palavra, cada lágrima, cada silêncio, cada suspiro, nada passou despercebido diante dos teus olhos. O Senhor conhece o passado de cada pessoa que participou desta oração. Conhece as feridas que ainda doem. Conhece os sonhos interrompidos. Conhece as portas que se fecharam. Conhece as noites sem dormir. Conhece os medos escondidos. Mas também conhece o futuro que preparou para cada um dos teus filhos. E por isso nós escolhemos confiar. Pai, neste momento eu apresento diante do teu altar cada família representada nesta oração. Visita cada casa. Que a tua presença entre agora em cada lar. Que toda atmosfera de tristeza seja substituída pela tua paz.
Que todo ambiente de medo seja preenchido pela tua presença. Que onde existia divisão, floresça o perdão. Que onde existia falta de diálogo, nasça novamente o amor. Que onde existia desesperança, renasça a fé. Pai, abençoa aqueles que estão procurando um emprego. Abre portas que ninguém poderá fechar. Coloca pessoas certas no caminho deles. Concede sabedoria nas entrevistas. Favor diante daqueles que tomarão decisões. Que nunca lhes falte o pão de cada dia. Que nunca lhes falte dignidade. Que nunca lhes falte esperança. Pai, estende tuas mãos sobre aqueles que enfrentam enfermidades. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que fortalece. Tu és o Deus que sustenta. Concede força aos que estão em tratamento. Dá sabedoria aos profissionais de saúde. Conforta os familiares. E que cada pessoa experimente o teu cuidado, conforme a tua perfeita vontade. Pai, abençoa aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Concede sabedoria para administrar os recursos. Abre novas oportunidades. Livra do desperdício. Livra das decisões precipitadas. Ensina-nos a viver com prudência, honestidade e gratidão. Que nunca falte o necessário. Pai, olha para aqueles que chegaram até esta oração carregando um coração cansado. Renova suas forças. Levanta quem pensava em desistir. Mostra um novo caminho para quem já não conseguia enxergar saída. Faz florescer esperança onde existia apenas desânimo. Que cada pessoa volte a acreditar que o amanhã pode ser diferente, porque o Senhor continua escrevendo histórias de recomeço. Pai, nós também apresentamos diante de Ti os nossos sonhos, aqueles que contamos para alguém, e aqueles que nunca tivemos coragem de contar. Se esses sonhos estiverem de acordo com a Tua vontade, prepara o caminho, abre as portas certas, fecha as portas erradas, livra-nos daquilo que parece bom, mas que nos afastaria da Tua presença. Conduz os nossos passos, porque os Teus caminhos sempre são melhores do que os nossos. Senhor, assim como aprendemos no Salmo 70, continuaremos dizendo todos os dias: Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Quando vierem dias difíceis, Tu serás o nosso auxílio. Quando surgirem desafios, Tu serás o nosso auxílio. Quando o medo tentar nos dominar, Tu serás o nosso auxílio. Quando a resposta demorar, Tu continuarás sendo o nosso auxílio. Porque a nossa confiança não está nas circunstâncias. A nossa confiança está no Senhor. Pai, declaramos que nenhuma luta será eterna. Nenhuma noite dura para sempre. Depois da tempestade vem a bonança. Depois do choro vem a alegria. Depois da espera chega o cumprimento das Tuas promessas. No tempo perfeito que o Senhor determina. Nós entregamos completamente o nosso futuro em Tuas mãos. Descansamos na certeza de que o Senhor está trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos perceber. E, enquanto esperamos, escolhemos permanecer fiéis. Escolhemos permanecer confiando. Escolhemos permanecer adorando. Que o Espírito Santo nos fortaleça diariamente. Que a Tua palavra seja a nossa direção. Que a nossa fé cresça a cada novo dia. Que jamais percamos a esperança. E que, quando olharmos para trás, possamos reconhecer que foi a Tua mão poderosa que nos sustentou durante toda a caminhada. Recebe esta oração, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Recebe a nossa confiança. Recebe a nossa vida. Tudo pertence a Ti. Oramos com humildade e esperança, confiando na Tua bondade, no Teu amor e na Tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta oração fortaleceu a sua fé, permaneça por alguns instantes em silêncio na presença de Deus. Respire profundamente. Permita que a paz do Senhor alcance o seu coração. Lembre-se de que Deus continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Continue meditando no Salmo 40, lembrando que o Senhor ouve o clamor daqueles que esperam em Ele. E continue fortalecendo a sua esperança no Salmo 70, confiando que Deus é o nosso auxílio e libertador em todos os momentos. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e conduza cada passo do seu caminho. Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com você hoje, amanhã e sempre. Amém. Antes
Antes de encerrar esta oração, eu quero fazer um convite especial. Se você acredita que Deus ouviu o seu clamor hoje, escreva nos comentários apenas esta frase: "A minha virada começou em nome de Jesus." Escreva com fé, não como quem apenas deseja, mas como quem confia que Deus já está trabalhando, mesmo antes de ver a resposta. Enquanto você escreve, eu também estarei orando para que o Senhor fortaleça a sua vida, restaure a sua família, abra portas que pareciam impossíveis e derrame paz sobre o seu coração. Se esta oração falou com você, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que esteja precisando de um milagre. Talvez Deus tenha trazido você até aqui para ser instrumento de esperança na vida de alguém. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé todos os dias com orações baseadas na Palavra de Deus, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim, sempre que uma nova oração for publicada, você poderá orar conosco. Nunca se esqueça desta verdade: Deus ainda transforma histórias, responde orações e realiza o impossível no tempo perfeito. Que o Senhor abençoe a sua vida. E até a nossa